Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre um personagem da história da igreja do século XX chamado William Branham. Para quem não conhece, William Branham foi um dos garotos propaganda da revista Voz da Cura de Gordon Lindsay, que viajou o mundo pregando o evangelho e orando pelos enfermos, considerado pelos historiadores como um dos maiores evangelistas da história da igreja. Um homem de oração que manejava o fogo de Deus com muita habilidade e maestria, se movia na unção longe da vista do inimigo e conduziu campanhas de cura como ninguém. Quem assistiu seus cultos testemunharam que era um verdadeiro espetáculo público, um show do poder de Deus, onde pessoas entravam doentes em suas reuniões e saíam completamente curadas. William Branham lotou os maiores estádios de sua época, e segundo David Arrell, o poder de um serviço de Branham no culto continua sendo uma lenda sem precedentes na história do movimento carismático. Imagine vocês, alguém letrado que até outrora era apenas um simples homem do campo, e da noite para o dia, após ministrar a cura de uma menina chamada Beth em St. Louis, Deus o tira do anonimato para fazer ele ganhar os holofortes e se tornar um pregador mundialmente famoso. Apesar de ser um homem de baixa estatura, ele foi sem sombra de dúvida o grande protagonista que deu início ao renascimento de cura pela fé, onde vários ministros evangelistas de sua época o viam como um grande personagem no mundo espiritual que causou um estrago que jamais será reparado no inferno. O nome de Branham causava um certo temor e respeito nos demais pregadores que o enxergavam como um homem separado. Seus sermões eram em grande parte história, que ele contava de experiências por ele vividas, em que era bastante comum ouvir ele relatar a comissão que recebera da parte de Deus para orar pelos enfermos e fazer a obra de um evangelista, sendo esse chamado confirmado pela visitação de um ser angelical que aparece para ele. Ele confere dois poderosos dons: o dom da cura, onde ele seguraria a mão da pessoa e saberia detectar o tipo de enfermidade que ela possuía, e se mesmo assim elas não acreditassem, aconteceria que ele saberia os próprios segredos de seus corações, operando o dom de palavra de conhecimento. E não demorou muito para que seu ministério decolasse de uma maneira meteórica e alcançasse os ouvidos e o coração de uma grande multidão, o que fez dele, sem sombra de dúvida, um grande ícone em sua época. Diferente de algumas igrejas de nossos dias que buscam se autopromover, o que já naquele tempo ele chamava de evangelismo de Hollywood, por fazer uma propaganda enganosa para vender as suas mercadorias, ele tinha o que oferecer para as pessoas. Apesar de não possuir uma instrução acadêmica, William Branham era conhecido pelas grandes demonstrações do poder de Deus que marcavam as suas reuniões. E talvez um dos momentos mais épicos e inusitados que é lembrado é quando ele orava para que Deus perdoasse o seu indigno servo e o usasse para o serviço de cura, onde ele ministraria aos enfermos. Ele se dirigia para a plateia de uma maneira bastante gentil e dizia com muita autoridade: "Agora eu sou apenas seu irmão pela graça de Deus, mas quando o anjo do Senhor desce e se move neste lugar, eu me torno a voz de Deus para você." E ali ele passava a revelar noite após noite diante de centenas, e por que não dizer milhares de pessoas, dando detalhes de suas vidas com muita precisão, operando o dom de palavra de conhecimento. E curas e milagres eram realizadas, e uma enorme onda de glória a Deus e aleluia podia se ouvir enquanto ele ministrava aos enfermos. O lado triste da história é que no final de sua vida ele teve o seu ministério interrompido, devido a outros ministros ganharem um lugar de destaque pela sua presença de palco e versatilidade com que eles interagiam com o público, o que se tornou a grande sensação do momento. William Branham acabou por ficar meio que esquecido diante da aparência de célebres pregadores. Ele mesmo reconheceu que era uma figura ultrapassada para o moderno movimento carismático e que tinha pouco espaço para lhe ocupar. Na verdade, ele não conseguiu se adaptar com as novas necessidades, nem competir com poderosas organizações que tinham um grande poder aquisitivo. Infelizmente, William Branham abandonou o campo missionário e passou a exercer um controverso ministério de ensino pensando que era Elias, e morreu no final do ano de 1965, deixando uma geração que, com saudade, se lembrava da tamanha unção que acompanhara a vida deste grande servo de Deus.
Há uma história documentada que envolveu a sua morte, a qual eu não posso deixar de contar para vocês, onde Deus levantou um pregador famoso da época chamado Kennedy Reagan, que predisse que ele morreria no final do ano de 1965, mas que seria salvo e que as suas obras o acompanhariam por toda a eternidade. E uma profetisa chamada Ana Sharder, que estava orando com o irmão Gordon Lindsay e sua esposa, e no momento da oração o Espírito Santo veio sobre ela e ela começou a profetizar. E ela disse: vai avisar o irmão Branham que ele vai morrer porque ele entrou no caminho de John Alexander Doyle, pensando que era Elias. E quando o irmão Gordon Lindsay foi adverti-lo, ele não deu ouvidos à voz do Senhor e teve a sua vida ceifada, colidindo o seu carro com o automóvel, e morreu assim como estava predito na profecia. Pode ter havido muitas coisas que foram questionáveis a respeito desse ministério, especialmente nos seus últimos anos. Mas os resultados que foram obtidos na conversão de milhares de pessoas e as curas acima daquelas que estamos acostumados a ver em nossos dias, só prova que William Branham foi sem sombra de dúvida um grande herói da fé que, como poucos, combateu o bom combate. E agora eu quero aproveitar este momento e falar com você que deseja provar da unção e vestir um manto de cura 2 vezes maior do que o que estava sobre a vida de William Branham para dar início ao novo reavivamento que está à nossa frente. Comece a buscar a presença do Senhor e deseje a unção como Eliseu desejou a capa que estava sobre Elias, e você verá o que Deus será capaz de fazer através de sua vida. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Parece que eu já posso ver você impondo as mãos sobre os enfermos e conduzindo campanhas de cura que sacudirá esta nação com a pregação do Evangelho. Se prepare, porque há ruído de uma abundante chuva, e Deus vai te levar a lugares que você jamais chegaria sem a sua presença. Há um reavivamento em nossa frente, e o Espírito Santo, que é o grande agenciador missionário, está à espera de alguém ávido, cheio de fome e sede de Deus, para acender no seu coração a chama missionária para incendiar essa geração com a pregação do Evangelho. A paz do Senhor Jesus, e que esse manto recaia sobre a sua vida, para que você possa ser um grande avivalista para marcar esta geração. É minha oração e o meu desejo, em nome do Senhor Jesus.